Os valentões pensam que ele é um perdedor fraco, mas ele descobre um artefato poderoso e se torna o lutador mais forte para proteger sua namorada. Wang é um estudante universitário comum na China, com uma paixão por sua amiga de infância, que também é a mais popular da turma, embora ele tenha escondido seus sentimentos por anos. Quando sua paixão Yao revela que também gosta dele durante um jogo de verdade ou desafio, Wang se sente o homem mais sortudo do planeta. No entanto, sua sorte muda para pior quando outro cara que é fã da Yao descobre sobre isso e ele imediatamente vem ensinar uma lição a Wang. O gangster chamado Jun faz seus capangas espancarem Wang, dizendo a ele que ele não vale Yao. Wang diz que eles podem conversar sobre isso pacificamente, mas Jun faz uma videochamada para Yao do seu celular, mostrando a ela que o cara de quem ela gosta está sendo espancado como um... Yao entra em pânico e pede a Jun para parar, mas ele diz que só vai parar se Wang disser que não gosta de Yao. Os capangas continuam batendo em Wang, que finalmente perde a paciência e diz a Jun que um idiota como ele nunca estará qualificado para sequer convidar Yao para sair. Com isso, ele dá uma cabeçada no capanga com toda a sua força, lançando-se no rio abaixo. Todos entram em pânico ao ver isso, porque Jun só queria dar-lhe uma lição. Ele teme que a polícia venha atrás dele se Wang morrer e manda seus homens procurá-lo, mas Wang está se afogando pacificamente. Ele continua pensando sobre seu primeiro encontro com Yao no ensino fundamental, quando ela foi a única que o tratou gentilmente após ele ser intimidado. Ele se lembra de ter se apaixonado por ela nesse primeiro encontro, mas agora ele acha que não há esperança para ele. De repente, ele nota algo brilhante no leito do rio e nada em direção a isso. Ele encontra um pequeno cubo luminoso e, ao pegá-lo, o cubo de repente entra em seu corpo, teleportando-o com ele. Wang entra em pânico enquanto sente ser lançado através do espaço e tempo, e quando abre os olhos novamente, encontra-se em uma sala com paredes transparentes bem no meio do espaço profundo. Ele entra em pânico, perguntando-se onde está, e uma voz dentro dele responde, chamando-o de mestre. A voz diz que ele foi teletransportado por causa de um poder especial que descobriu, e antes que Wang possa entender o que isso significa, ele é teletransportado novamente, desta vez para o céu acima do rio onde estava. Ele entra em pânico pensando que vai cair, mas isso não acontece e ele vê Jun e seus capangas ainda procurando por ele no rio antes de ser teleportado novamente. Desta vez, ele cai na sua sala de aula e a voz do cubo lhe diz que foi teleportado porque não conseguia controlar seu poder. Enquanto Wang está em pânico, o cubo o avisa que alguém está se aproximando da sala e ele se teletransporta de volta para seu apartamento antes de ser descoberto. Assim que Wang toma um banho relaxante, ele recebe uma ligação de Yao, que está muito perturbada desde que o viu caindo no rio. Wang a assegura que nadou para o outro lado do rio para enganar Jun, e ela lhe diz para chamar o polícia. No entanto, ele diz a ela que está se sentindo melhor agora, e em seguida encerra a chamada abruptamente, dizendo-lhe para descansar um pouco. Ele então se joga na cama, pensando em como Yao não vai acreditar no que aconteceu hoje, mesmo se ele contar. De qualquer forma, ele não quer que ela se envolva em algo tão perigoso. Então decide manter tudo em segredo. De repente, o cubo fala com ele novamente depois de sentir que ele está finalmente calmo. Como um completo idiota, Wang continua olhando ao redor, mesmo sabendo que a voz vem de dentro dele, e então o cubo de repente o puxa para dentro de si mais uma vez. Wang se encontra na sala estranha no espaço onde o cubo lhe diz que agora ele é o mestre do cubo orádrico, também chamado de Ultimate Universe System, que pode transformá-lo no Guerreiro Supremo. Wang não entende nada do que o cubo diz, mas acha interessante. Ele examina as paredes da sala e depois pergunta ao cubo por que o ajudou. De repente, ele começa a voar, e o cubo lhe diz que está apenas ajudando-o a realizar seu desejo e se tornar o rei do mundo. Wang de repente se vê bem acima das nuvens por um momento, e no segundo seguinte está flutuando acima do seu telhado. Ele quase se borra de medo pensando que vai cair, mas o cubo o ajuda a pousar em segurança. No entanto, porque ele usou muita energia se teleportando hoje, o cubo informa que agora há um intervalo de 1 minuto antes que ele possa se teleportar novamente. Wang se senta e pergunta ao cubo como ele pode dominar suas habilidades de teletransporte e escolher o local exato que deseja alcançar. O cubo conta a ele sobre sua segunda habilidade especial que permite sentir tudo ao seu redor de uma forma que seus outros sentidos não conseguem. Wang fica sobrecarregado por essa nova habilidade e após alguns segundos já está totalmente exausto. Quando ele sai do modo de super sentidos, de repente se encontra de volta na sala espacial, onde o cubo diz que ele está indo muito bem para um iniciante. Wang fica feliz ao ouvir isso, mas então sente uma dor aguda no coração e imediatamente desmaia, segurando o peito. Na manhã seguinte, ele acorda de volta em seu quarto com o cubo ao lado dele. Wang entra em pânico e pergunta ao cubo como ele saiu, e ele responde que pode fazer isso em situações de emergência para parar de drenar a energia de seu hospedeiro. Wang acha isso legal, e decide aprender mais sobre o cubo que lhe deu superpoderes,
pesquisando na internet. No entanto, ele não encontra nada sobre o cubo orádrico ou o sistema do Universo Supremo, e nem mesmo o cubo consegue responder às suas perguntas. Enquanto Wang suspira por não encontrar nada, ele recebe uma mensagem de Yao, convidando-o para almoçar. Ele fica eufórico ao ler, mas então se lembra de Jun e seus capangas. Wang jura que não o deixará assediar ele ou Yao novamente, e pergunta ao cubo se há alguma maneira de ficar mais forte para não desmaiar depois de usar seus poderes tão rapidamente. O cubo diz a ele que pode aumentar seu nível de poder absorvendo energia de minerais e gemas, desbloqueando ainda mais recursos do sistema. Wang fica animado ao ouvir isso, mas como ele está sem dinheiro, ele pergunta ao cubo se pode usar as pedras comuns na beira da estrada, já que também são minerais. O cubo diz que, embora todas as pedras possam lhe dar um pouco de energia, se ele quiser crescer rapidamente, precisa alimentá-lo com gemas específicas. O cubo começa a escanear seu apartamento e fala sobre o cristal na vitrine e o anel de diamante sintético da sua mãe, mas Wang desliga-o porque seus pais valorizam muito. Muito! No entanto, o cubo diz que eles não têm energia, e em vez disso, encontrou outra pedra preciosa no jardim lá embaixo, que pode realmente ajudá-lo. Wang imediatamente se prepara para desenterrar a pedra preciosa e se teletransporta para fora. Ele pergunta novamente ao cubo por que está ajudando-o, e o cubo responde que irá realizar seu desejo de se tornar o rei do mundo. Wang responde que não tem esses desejos, e que só quer manter Yao segura. O cubo diz a ele que o mundo não é tão simples quanto ele pensa, e que ele precisa se tornar invencível se quiser proteger sua garota. Mas então Wang diz para ele parar de enrolar e apenas contar sobre a localização da pedra preciosa. O cubo diz a ele para usar seu super sentido, e usando-o, Wang consegue localizar a joia perto de uma árvore. Ele a desenterra rapidamente e o cubo diz para ele voltar à sala espacial, que é sua verdadeira forma, e alimentá-lo lá. Wang imediatamente se teletransporta para a sala espacial, insere a gema na parede e então, de repente, energia começa a ser liberada das paredes. Wang sente a energia subindo dentro de seu corpo e o cubo diz a ele que, por ter usado uma gema de nível baixo, sua força aumentou 2 pontos e a resistência 1 ponto. O cubo diz que se Wang puder usar pedras preciosas melhores, ele pode se tornar ainda mais forte. No dia seguinte, Wang acorda cansado após toda a excitação de aumentar de nível ontem. Ele percebe que está atrasado para a aula e sai correndo. Lá, ele descobre que Yao está furiosa com ele por ter desligado abruptamente mais cedo. Os amigos de Wang dizem para eles conseguirem um quarto logo, mas nesse momento, Jun e seu capanga invadem a sala de aula. Yao está aterrorizada agora, mas Wang a assegura que cuidará de tudo. Sua maneira de lidar com tudo é se esconder atrás de seus livros, esperando que Jun e seus capangas não o encontrem. Ele ainda pergunta ao cubo se pode enfrentá-lo se as coisas derem errado, e o cubo o assegura que Jun e seus capangas têm um nível de poder de apenas 5, enquanto o seu nível de poder é 22. Enquanto isso, Jun começa a procurar por Wang quando ele não responde, mas então Yao de repente se levanta dizendo para ele deixá-los em paz. Jun age como se não fosse o vilão, e diz para ela parar de defender Wang, porque ele é um perdedor que precisa de uma mulher para protegê-lo. Yao diz para ele deixar o nome do namorado dela fora da boca dele, mas então Wang de repente se levanta, dizendo que Jun estava certo e que ele deveria se defender. Ele diz a Jun para sumir, mas o bandido agarra a gola dele para começar uma briga. No entanto, Wang o domina facilmente, dizendo que ele não será machucado se recuar agora. Jun fica surpreso com o aperto forte de Wang quando, de repente, o professor chega na sala de aula e diz a todos para voltarem aos seus lugares. Jun diz a Wang para ir à quadra de basquete da faculdade à noite se ele realmente não quiser envolver Yao na briga deles. Wang vê isso como um desafio e chega à quadra de basquete na hora combinada, apenas para descobrir que Jun tem muito mais pessoas com ele hoje. O cubo examina a quadra e descobre que Wang tem 20% de chance de ganhar, e ele se apavora porque achava que o número seria mais alto do que isso. Jun ordena que seus homens fechem as portas e então diz a Wang que irá perdoá-lo se ele se desculpar por ontem, e em seguida promete nunca mais ver Yao novamente. Wang apenas debocha, dizendo que nunca esperou que um renomado gangster fosse tão covarde a ponto de precisar de um time inteiro de futebol para lutar contra um. Cara, Jun fica irritado porque Wang está jogando jogos mentais, mas ele também sabe que se recuar perderá o respeito que seus capangas têm por ele. Felizmente, o melhor lutador de sua gangue se apresenta para dar a Wang o confronto cara a cara que ele quer. Wang pergunta ao cubo sobre suas estatísticas e descobre que seu nível de poder é 10. Wang acha que será fácil, mas ainda assim decide ser cauteloso enquanto ele toma seu postura. O careca pega uma bola de basquete e arremessa em Wang com toda a força, e então imediatamente lança uma enxurrada de socos. No entanto, Wang desvia de tudo, e o careca logo fica exausto.
Ele ainda continua avançando enquanto seus amigos o encorajam. Mas então Wang agarra sua perna e o nocauteia com um golpe sólido no queixo. Depois que Wang o lança longe, ele se volta para Jun e o resto de sua gangue, que ainda estão em negação sobre a derrota de seu melhor lutador. Wang diz a Jun que agora é a vez dele lutar, mas Jun começa a rir, dizendo que não é um idiota que vai lutar sozinho. Wang percebe que tem que enfrentar todos de uma vez agora, mas o sistema diz que suas chances de vitória aumentaram para 30% depois de derrubar o careca. Quando os capangas de Jun começam a se aproximar de Wang, ele percebe que só pode sobreviver lutando com tudo. Os capangas o atacam de todos os lados, mas ele continua se esquivando e lutando de volta até que um deles o ataca por trás. Wang consegue desviar do primeiro ataque graças ao aviso do cubo, mas então outro sujeito o chuta nas costas, fazendo-o perder o equilíbrio. Isso deixa Wang realmente furioso, e ele corre em direção ao cara que o emboscou, acertando-o com um Ender 3000 de próxima geração e o mandando pelos ares. Jun percebe que será mais problemático do que ele pensava, e ordena que seus homens ataquem novamente. Desta vez, Wang usa suas habilidades atléticas superiores para colocar alguma distância entre os atacantes e ele mesmo, e então começa a atacá-los um por um. No entanto, como ele é um novato quando se trata de lutar, é pego de surpresa novamente e aguenta um soco sério. Os gangsters continuam atacando-o de todos os lados, mas Wang aguenta os socos como um valentão e derruba cada um deles com um golpe. Em seguida, ele agarra um cara pela perna e começa a girá-lo antes de jogá-lo diretamente em Jun, batendo em seu nariz. Quando Jun se levanta após o impacto, Wang já derrotou todos os seus lacaios e agora o gangster está prestes a urinar nas calças. No entanto, Wang também está no seu limite agora. Mas apesar do aviso do cubo sobre isso, ele continua caminhando em direção a Jun para terminar as coisas. Jun grita para ele deixá-lo em paz quando de repente as luzes são acesas e outra gangue chega lá. Eles começam a aplaudir sarcasticamente Jun e sua gangue, dizendo que atacaram um cara sozinho e ainda assim foram derrotados. Para eles, Jun se levanta e pergunta ao líder da gangue rival, Hyun, o que diabos ele está fazendo ali? E ele responde que só veio para rir dele. Hyun começa a insultar Jun, chamando-o de novato que nem mesmo merece estar em uma gangue, muito menos liderar. Assistam de repente. Wang intervém na conversa, dizendo a Wang para cair fora porque ele tem negócios inacabados com Jun. Ele rapidamente percebe que não deveria ter feito isso porque Wang se ofende com sua declaração. Ele envia seus capangas para dar uma lição em Wang. E o cubo diz a ele que não há como ele vencer essa luta, então é melhor correr. Wang segue o conselho e começa a fugir, mas apenas para executar o próximo passo de seu plano. Assim que ele chega à área com sombras, usa seu poder para se teletransportar bem ao lado do quadro elétrico, desligando as luzes. Os gangsters ficam surpresos quando as luzes se apagam de repente, e então Wang se teletransporta repentinamente para trás de Wang. Ele não lhe dá a chance de sequer processar o que está acontecendo, pois o derruba no chão e então ataca seus capangas, que ainda não estão completamente adaptados à escuridão. Um membro do grupo vai acender as luzes, mas quando faz isso, já é tarde demais, pois Wang já terminou com Wang também. Jun está apavorado agora, mas antes que Wang possa ir atrás dele, as autoridades da faculdade batem na porta porque eles não solicitaram permissão para usar a quadra de basquete. Yao está com eles também, porque ela tem certeza de que Wang está lá dentro e está apanhando dos gangsters. Dentro, Wang encontra Jun tentando escapar sorrateiramente, então ele se teletransporta na frente dele. Jun começa a bater a cabeça no chão enquanto se desculpa por ter brigado com ele, e Wang vê uma chance de resolver tudo usando-o como bode expiatório. Logo, as autoridades da faculdade arrombam o cadeado e entram no salão para encontrar Jun, fingindo bater em Wang como parte de seu plano. Ele assume toda a culpa por usar a quadra de basquete para brigar com a gangue de Wang e diz que Wang era apenas um espectador inocente que foi pego no fogo cruzado. A faculdade pune Jun, e ele também promete a Wang que nunca mais irá assediá-lo ou a Yao novamente. Além disso, Wang também aprende os limites do seu poder e decide ficar ainda mais forte, absorvendo mais gemas. No entanto, ele não consegue encontrá-los tão facilmente e no final faz uma viagem para as montanhas perto de sua casa, esperando encontrar algo lá. Mas ele descobre que as gemas que deseja estão ou dentro de enormes rochedos no meio do lago ou a 15 metros debaixo da terra. Ele desiste depois de não encontrar nada rapidamente, mas então o cubo lhe fala sobre uma área oca no subsolo com uma gema forte escondida lá. Wang sente a pedra preciosa e tenta se teletransportar para perto dela, mas isso não funciona porque ele está bastante longe dela.
Então ele decide procurar uma maneira de alcançar a área Oca e tenta pegar a gema a partir daí. Ele rapidamente encontra a entrada para a área Oca e se teletransporta para dentro, mas não há nada lá. Por sorte, ele sente um vento passando pela caverna selada e percebe que há outra caverna ao lado. Wang encontra a localização da segunda caverna ao encontrar a origem do vento e teletransporta-se para lá, encontrando um aglomerado de poderosas gemas naturais. Ele fica encantado ao vê-las e começa a planejar trazer suas ferramentas para minerá-las, completamente alheio ao fato de que uma cobra monstruosa está bem atrás. A cobra silenciosamente abre suas mandíbulas para engolir Wang inteiro, mas felizmente Wang se teletransporta bem no momento exato, evitando a morte certa. A cobra confusa o segue, tentando engoli-lo novamente, mas Wang se teletransporta perto das gemas e começa a acolhê-las. Ele solta uma pedra preciosa na água abaixo e decide encontrar sua localização com seu super sentido antes de pular para localizá-la. Somente quando usa seu super sentido, ele vê a serpente gigante ao lado dele. Wang se assusta e começa a andar para trás enquanto a cobra se aproxima dele e então cai da borda enquanto ela o ataca. Ele consegue desviar do ataque da cobra graças à sua corda de segurança, e a cobra cai na água abaixo. Wang fica aliviado, mas então sua corda de segurança se rompe e ele cai na água também. A cobra tenta comê-lo novamente, e mesmo que Wang use sua pá como arma para se defender, ele não consegue evitar ser estrangulado pelo monstro gigante. Ele tenta se teletransportar, mas o cubo diz a ele que neste momento ele levará a cobra junto com ele, não importa para onde se teletransporte, e ele não pode levá-lo para a sala espacial porque está além de suas habilidades agora. Wang ataca a cobra com a pá para feri-la seriamente e se liberta, teletransportando-se rapidamente para a sala espacial. Ele então pede ao cubo para absorver imediatamente todas as pedras preciosas que coletou, mas o cubo o informa que ele pode sintetizar as pedras preciosas. Agora, ele explica que, assim como na maioria dos jogos móveis, Wang pode combinar 3 gemas de nível baixo para criar uma gema de nível mais alto, que pode lhe dar mais estatísticas e até habilidades bônus. Wang imediatamente diz ao cubo para sintetizar todas elas, mas ele fica muito chocado e desapontado quando descobre que isso levará mais de 5 dias. O cubo recomenda que ele mescle 9 das gemas e use as 2 restantes diretamente, e Wang pensa que isso o tornará forte o suficiente para vencer a cobra. Ele aceita o acordo, absorvendo as 2 pedras e aumentando significativamente seus atributos. Ele teletransporta de volta para a caverna, pronto para enfrentar a cobra com seus novos poderes. Graças à sua velocidade melhorada, Wang consegue matar a cobra gigante com apenas alguns golpes, e isso é realmente decepcionante para ele. Ele rapidamente supera isso e começa a procurar a pedra preciosa que deixou cair no rio. Logo a encontra e percebe que, embora esteja no mesmo nível das outras pedras, parece muito mais bonita e decide usá-la para algo diferente. Por outro lado, Jun e Huang estão bebendo juntos após a derrota nas mãos de Wang. Ambos querem vingança, mas sabem que não podem vencer Wang mesmo se unirem forças. No entanto, Wang tem uma ideia e diz a Jun que eles vão contratar alguém muito mais forte do que eles para ajudar. Ele menciona o nome de um gangster experiente chamado Lau, e Jun se apavora porque não acha que Lau os ajudaria. No entanto, Wang revela que Lau teve que sair do país antes por causa de um homem influente que é parente de Yao. E se eles jogarem bem, podem fazer com que ele acabe com Wang de vez. Desconhecendo isso, Wang leva Yao em seu primeiro encontro após começarem o relacionamento. Ele diz a ela que não quer que ela seja assediada, então ele vai protegê-la, e Yao diz a ele que confia nele. O cubo diz a Wang que essa vadia está mentindo, mas ele não se importa, pois também está escondendo seu segredo de eles. Eles aproveitam o encontro e, depois disso, sentam-se em um café onde Yao tenta brincar de adivinhar com Wang, mas acaba perdendo todos os seus doces. Ela acha que algo mudou e pergunta o que ele está escondendo. Então Wang lhe dá a pedra preciosa refinada que encontrou no rio, fazendo-a esquecer de todo o resto. No dia seguinte, enquanto Wang espera por Yao para que possam ir para a faculdade juntos, ela não atende suas ligações. Ele espera pacientemente por ela, mas quando ouve alguns estranhos falando sobre um incidente em um complexo de apartamentos próximo, ele reconhece que Yao mora no mesmo lugar. Ele fica com medo por ela e imediatamente corre em direção ao apartamento dela, esperando que ela ainda esteja bem. Ele encontra uma grande multidão assistindo à polícia enquanto elas cercam a área. Wang vê a mãe de Yao, que está emocionalmente abalada ao contar aos policiais que, quando voltou do trabalho, encontrou seu apartamento destruído e Yao desaparecida. Havia uma única boneca manchada de sangue pendurada no teto como uma ameaça, e a mulher temia que sua filha pudesse estar em sério perigo. Wang fica devastado ao saber disso, e enquanto se pergunta quem poderia estar por trás disso, ele vê um nervoso Jun tentando sair de fininho da multidão. Ele imediatamente o segue e Jun se apavora ao vê-lo.
Wang pergunta se ele sabe algo sobre o desaparecimento de Yao, e então bate no muro com o cotovelo e o racha para mostrar a Jun que fala sério. O aterrorizado Jun imediatamente cede e decide revelar tudo o que sabe a Wang. Enquanto isso, Yao está no esconderijo secreto do gangster chamado Lau, que está praticando suas tacadas de golfe. No entanto, ele está usando a boca de Hyun para segurar a bola de golfe como punição por tentar usá-lo. Depois de terminar seu treino e ferir seriamente Hyun no processo, Lau se vira para Yao, que está amarrada e amordaçada, dizendo a ela que, já que viu o que acontece quando ele está com raiva, ela deve cooperar com ele. Ele então mostra a ela a foto de um homem chamado Jin, e pergunta qual é a relação dela com ele. Yao diz que não sabe nada sobre o cara, e Lau acha que ela está mentindo porque, anteriormente, Jin enfrentou uma organização inteira para protegê-la. Ele fica bravo quando Yao continua insistindo que não conhece o homem, e está quase prestes a bater nela quando seu mordomo lhe diz para parar. O mordomo diz que Yao pode não saber sobre Jin, mas Jin sabe sobre ela. E se ele realmente se importasse com ela, ele já deveria ter aparecido para resgatá-la por... agora. Lau responde que Jin vai aparecer em breve, e ele contratou muitos mestres poderosos de artes marciais para derrotá-lo. No entanto, o mordomo lembra-lhe que eles nem sabem quão poderoso Jin realmente é, e os mestres podem não ser capazes de derrotá-lo. Ele acrescenta que, embora possam não ser capazes de fazer nada contra Jin, podem usar Yao como refém para fazê-lo se render, mas isso só funciona se ela estiver viva e bem. Se ela morrer, Jin explodirá de raiva e tristeza, e então não haverá ninguém que possa impedi-lo de se vingar. O mordomo diz a Lau que ele deve poupar Yao por enquanto, e ele concorda com o conselho do velho sábio. Ele sai da sala e o mordomo tapa a boca de Yao, dizendo-lhe para se tornar mais cooperativa, porque ele não será capaz de impedir Lau da próxima vez. E isso não seria bom para nenhum deles. Do outro lado, Jun ainda está contando histórias para Wang sobre Lau, que pertencia a uma das famílias mais proeminentes do país. Ninguém ousava mexer com ele, mas um dia, ele encontrou seu rival em Jin, que cortou 2 de seus dedos e o humilhou na frente de todos. A princípio, a família de Lau usou seus recursos para encontrar Jin e se vingar, mas quando não conseguiram encontrá-lo, abandonaram Lau, que jurou se vingar a todo custo. O mesmo homem chamado Jin já havia frustrado uma tentativa de sequestro contra Yao quando ela estava no ensino médio, e Hyun usou esse conhecimento para tentar enganar Lau a fazer seu... licitação. O plano inicial era fazer com que Lau atacasse Wang, mas ele era perspicaz demais e percebeu. Jun disse que sabia que lidar com Lau era perigoso, então desistiu antes que algo acontecesse e também porque não queria que nada de ruim acontecesse a Yao. Ele tem certeza de que Hyun já foi punido, e diz a Wang que não há nada que possam fazer contra alguém como Lau. Wang diz que isso é um monte de besteira e decide resgatar Yao por conta própria. Jun entra em pânico e pergunta se ele não ouviu nada do que acabou de dizer. Wang responde que não pode ter medo de ninguém porque prometeu a Yao que a protegeria. Ele aceita que Jun espiou seus pecados passados ao contar-lhe todas as informações sobre Lau, e pede-lhe para chamar a polícia para cuidar das formalidades após ele concluir a missão de resgate. Logo, Wang chega ao prédio onde Yao está sendo mantida, seguindo o sinal de energia da pedra preciosa que ele lhe deu. Dentro do prédio, Lau pergunta ao mordomo se ele realmente acha que não conseguirão derrotar Jin, mesmo com tantos mestres marciais poderosos. O mordomo não tem certeza sobre a vitória, mas ele está confiante de que Jin não sairá do local ileso. De repente, um dos mestres marciais zomba do velho, dizendo que não está ali para ferir Jin, mas para matá-lo porque tem uma velha rixa com ele. Lau sorri diante da arrogância do homem, pois é exatamente disso que ele precisa para lutar contra seu maior inimigo. Enquanto isso, Wang entra no edifício e o cubo imediatamente o alerta de que alguns inimigos muito fortes estão estacionados lá. Wang também consegue senti-los e pergunta ao cubo o status das pedras preciosas que estão sendo sintetizadas. O cubo responde que a síntese está quase completa e elas estarão prontas para absorção em 30 minutos. Com esse conhecimento para tranquilizá-lo, Wang entra no prédio, mas alguns mercenários contratados por Lau percebem sua presença e decidem eliminá-lo antes que Jin chegue. Wang sobe as escadas e encontra uma porta trancada bloqueando seu caminho. Ele começa a se preparar para quebrar o cadeado quando, de repente, um homem enorme e musculoso se aproxima e lhe diz que não deve se incomodar em tentar porque o cadeado tem um feitiço protetor especial lançado sobre ele. O cubo rapidamente analisa a força do homem e diz a Wang que o nível de poder dele é 52, enquanto seu próprio nível de poder é 52. 50. Wang percebe que não conseguirá vencer contra um lutador mais poderoso e experiente, mas ainda finge que não sabe disso. Ele exige que o homem lhe entregue a chave porque sua namorada está no andar de cima, e o Jinbro apenas ri, dizendo-lhe para não ser tão apressado. Ele diz que tem ordens de matar quem tentar subir. Mas quando Wang continua repetindo suas falas como um papagaio, ele diz para que ele siga
Enquanto isso, no andar de cima, Yao está sentada tensa em uma sala escura. Lao entra na sala com um sorriso ameaçador no rosto e diz que ela deve estar entediada sozinha. Então ele organizou um programa de TV especial para ela. Ele liga a TV, que mostra um clipe ao vivo de Wang enfrentando o ginasta, e Yao entra em pânico, temendo que seu namorado seja morto diante dela. No andar de baixo, o marombeiro diz a Wang que agora eles têm espaço suficiente para se movimentar e pede para ele mostrar o que tem. Ele começa a luta dando um soco lento em Wang, que desvia e acerta um chute no rosto dele. Wang decide não usar teletransporte tão cedo porque vai precisar disso mais tarde. Ele continua bloqueando os ataques do Jinbro enquanto tenta acertá-lo, mas então o cara agarra seu braço e o joga no chão. Wang evita ser pisoteado, mas o Jinbro lança outra rodada de ataques implacáveis contra ele. Ele elogia Wang, dizendo que é forte mesmo sendo apenas um amador, e então acerta um golpe sólido em seu estômago, dizendo que ele ainda não pode vencer contra um lutador experiente da arena subterrânea. Wang percebe que precisa usar mais o cérebro do que os punhos para vencer, e rapidamente elabora um plano. Quando o lutador avança contra ele, ele bloqueia os ataques e então usa o próprio impulso do adversário para dar um chute poderoso. Wang então começa a provocá-lo, e o cara da academia avança furiosamente, esmagando o concreto com seus socos poderosos. Ele diz a Wang que ele bate como um, mas então Wang de repente diz: "Defenda isso, seu casual imundo", enquanto ele invoca um martelo de sua sala espacial e acerta o cabeça de ginásio com ele. O grandalhão é nocauteado com apenas um golpe, soltando a chave do portão. Wang está orgulhoso de seu pequeno truque sujo e usa a chave para passar pelo portão. Ele corre a escada acima para alcançar Yao rapidamente, mas então o cubo alerta sobre um ataque iminente. Graças a isso, Wang evita uma faca arremessada contra ele, mas então um homem aparece atrás dele e o derruba com um chute. Wang de alguma forma se agarra às escadas e o lançador de facas aparece para lhe dizer que ele é realmente fraco. E alguém como ele não poderia ter derrotado o boxeador deles na primeira, no chão. Ele aponta a faca para Wang, mas então vê algum potencial nele e decide não matá-lo imediatamente. Ele diz para Wang encontrá-lo lá em cima e vai embora, e Wang o segue furiosamente. No entanto, o homem já não está mais lá, e o cubo informa a Wang que o nível de poder dele era 75. Wang se desespera porque o bandido nem parecia tão forte e o persegue, jurando que irá derrotá-lo. Ele chega a outra sala vazia onde o assassino está à sua espera. Ele continua observando Wang atentamente e então de repente lança um ataque surpresa. Wang desvia de alguma forma, mas o assassino continua a empurrá-lo para trás com seus rápidos golpes de faca. De repente, ele atira a faca em Wang e erra, mas então usa suas habilidades sobrenaturais para chamar a faca de volta para ele. Wang desvia disso também e consegue acertar alguns chutes nele, surpreendendo o assassino. Wang boceja, fingindo que ele não é nenhum adversário interessante e isso irrita o assassino. Ele de repente desaparece da sala, escondendo-se nas sombras novamente. Ele tem certeza de que Wang não pode vencê-lo porque desde jovem foi treinado para ser um assassino em condições escuras e perigosas. Por causa disso, ele literalmente se transformou em um morcego e pode localizar seu alvo apenas pelo som. Ele pensa que Wang não pode fazer nada se não o vir chegando, sem saber que ele também tem uma super sensibilidade. O assassino se esgueira por trás dele para atacá-lo, apenas para levar um tapa porque Wang o viu chegando. Frustrado com isso, ele decide usar sua velocidade a seu favor, mas isso não é difícil para Wang ler, e ele convoca um taco de beisebol para acertar os dois pontos fracos do assassino de uma só vez, derrotando-o, chegar até ele. Wang então alcança o próximo andar, onde encontra um velho esperando por ele. O velho inicia uma cena não pulável louvando Wang por ter chegado até ali, mas Wang não espera ele terminar e balança o bastão em sua direção com toda a força. No entanto, o velho bloqueia o bastão, ele o puxa para um golpe e em seguida arremessa-o ao chão. Mas ao ver que Wang ainda está consciente, o velho decide intensificar o seu jogo. Nesse momento, o cubo diz a Wang que falta apenas 1 minuto para a síntese da pedra preciosa ser concluída, e Wang está confiante de que pode aguentar por 1 minuto. De repente, o velho os coloca em um mata-leão, e Wang puxa uma adaga do seu armazenamento para atacá-lo. O velho o impede, mas Wang teletransporta a adaga para a outra mão, ferindo-o e saindo do estrangulamento. Ele então soca o velho, mas a única coisa que se machuca é seu punho. O velho flexiona os músculos, dizendo a Wang que ele não tem poder para lutar contra ele. Ele então soca o chão com um soco e em seguida lança um ataque implacável contra Wang. Wang é derrubado repetidamente e não importa o que ele faça, não consegue ferir seu inimigo. Wang diz a ele que, aconteça o que acontecer, ele vai salvar Yao, mas o velho quebra seu braço ao chamá-lo de ingênuo. Ele então prende Wang contra um pilar e o soca com toda a força, nocauteando-o.
No entanto, enquanto Wang está deitado no chão, o cubo informa-lhe que as pedras preciosas foram fundidas e absorvidas, aumentando muito suas estatísticas. Wang sente a energia subindo dentro dele e se levanta, dizendo ao velho que o aquecimento terminou e que agora eles podem lutar de verdade. O velho fica impressionado com ele e avança, mas desta vez o Wang é muito mais rápido e forte. Ele lança alguns socos rápidos no velho que não consegue desviar. Mas bem quando ele está prestes a terminar as coisas, sente sua pele se rasgando enquanto a energia sai. Wang entra em pânico, perguntando-se o que está acontecendo, e o cubo diz a ele que o sistema está fazendo com que seu corpo expulse as toxinas após ele ter subido de nível. Wang diz ao cubo que este não era o momento certo, mas vendo isso como sua chance, o velho decide atacá-lo novamente. No entanto, Wang está muito acima dele agora, e facilmente desvencilha o ataque antes de aplicar um golpe poderoso. O velho não consegue acreditar que está perdendo tão feio, e então Wang o acerta no rosto, jogando-o contra a parede. Com o próximo soco, ele derrota completamente o velho e segue para o próximo. Chão. Yao e Lau têm assistido a todas as suas lutas, e enquanto Yao está aliviado, Lau está furioso porque 3 dos seus lutadores perderam para ninguém. Seu mordomo lhe diz para se acalmar porque os próximos lutadores são verdadeiros profissionais e certamente derrubarão Wang. Lau se recusa a acreditar nele, mas o mordomo lhe diz que a garota da Associação de Artes Marciais veio aqui com uma pulseira restritiva no pulso, e quando ela a remover, será um perigo para todos ao seu redor, então eles deveriam deixar o prédio imediatamente. Enquanto isso, Wang está sentindo todo o dano que sofreu lutando contra o velho agora. Mas apesar da dor e do cansaço, ele continua avançando. O cubo diz a ele que ele não está emocionalmente estável no momento e pede para ele se acalmar para que possa lutar em seu auge. Mas Wang diz que não pode ficar calmo quando Yao está em perigo. Logo ele chega ao último andar e ao abrir a porta encontra 2 artistas marciais esperando por ele como seus próximos oponentes. A garota chamada Kui saúda Wang alegremente, e antes que ele possa processar o que está acontecendo, ela pega um termômetro infravermelho especial e corre em sua direção. O confuso Wang deixa apontar o dispositivo especial para o seu coração, e ele mostra uma leitura de 0 para suas habilidades sobrenaturais. Kui fica surpresa ao ver que Wang não é um super-humano, apesar de ter derrotado alguns oponentes fortes, e seu parceiro Stone também termina de analisá-lo por sua conta. Ele diz que Wang não é um cultivador também porque não possui nenhuma energia interna ou treinamento em artes marciais. Stone diz que ele deve estar usando uma técnica especial como refinamento corporal que lhe permite aumentar apenas sua força física, e Kui fica muito feliz ao ouvir isso. Ela começa a expressar emoção na frente de Wang, pensando que ficará mais forte após absorver o poder dele. Mas ele nem entende sobre o que essas 2 pessoas estão falando. Kui então de repente se lembra que sua mãe a criou melhor que isso. Então ela para sua celebração e se apresenta a Wang. O idiota até aperta a mão dela sem suspeitar de nada. E então Kui de repente o soca no rosto depois de perguntar como ele está. Wang fica irritado por ter sido enganado e acerta Kui com um gancho, mas infelizmente para ele, ela é uma masoquista que gosta isso. Ela absorve a energia de Wang do soco e começa a corar porque a energia interna dele é tão pura e crua quanto uma pedra preciosa recém-extraída, e ele percebe que ela é uma grande pervertida. Ele solta a mão dela, mas Kui quer mais e de repente começa a socá-lo. Seus socos não machucam Wang o suficiente, mas ele fica irritado e tenta pará-la. Então ela o chuta com toda a força e pede para ele ficar sério. Enquanto Kui caminha em direção a Wang, seu parceiro Stone, diz a Wang que ele não tem chance contra a garota, então ele deveria apenas dizer algumas palavras finais impressionantes e morrer. No momento seguinte, Kui chuta Wang com toda a sua força, lançando-o contra uma coluna. Wang começa a sentir-se tonto depois de levar tanto dano, então ele decide parar de se segurar e mostrar a Kui que ele acredita na verdadeira igualdade de gênero. Ele a acerta com toda a sua força, mas infelizmente Kui começa a gostar ainda mais disso. Mas ela começa a atacar Wang ainda mais ferozmente enquanto diz para ele ser mais bruto com ela. Wang obedece e começa a espancá-la, mas Kui continua dizendo, mais forte papai, e Stone começa a se preocupar com o estado mental dela. Kui ataca Wang novamente, e de repente, a energia sombria escondida dentro dela vem à tona. No entanto, antes que ela possa usar essa energia para lutar, Stone a interrompe, dizendo que ela não deveria usar seu poder. Mas Kui não planeja ouvi-lo. Ela continua caminhando em direção a Wang enquanto suas mãos se transformam em garras. Ela declara que vai absorver o poder de Wang para se tornar mais forte, para que ela e Stone possam ser livres de sua organização. Ela fica selvagem e ataca Wang, rasgando sua pele com suas garras afiadas. Quando Wang recupera o equilíbrio após o primeiro ataque, Kui salta sobre ele por trás e lambe seu sangue. Ele consegue empurrá-la para trás e então convoca uma barra de metal para lutar contra ela. Mas Kui ficou mais forte depois de beber seu sangue e o empurra contra a parede atrás de si.
Wang percebe que está em desvantagem agora, e decide concentrar totalmente sua atenção na luta. Mas assim que ele se levanta, Cui avança contra ele novamente, quase cortando sua garganta com suas afiadas garras. Wang espera que ela avance nele novamente para lançar seu contra-ataque, mas ela desvia do seu chute e então salta sobre ele de cima, liberando sua energia oculta novamente. Wang de alguma forma desvia do ataque dela e então tenta acertá-la com a barra, mas Cui está muito mais rápida agora. Ela desvia facilmente do ataque dele e se move para trás dele para sugar seu sangue e seu poder. Enquanto Wang a empurra, Cui começa a perder o controle de si mesma enquanto sua energia sombria toma a forma de um lobo ao redor de seu corpo. E Stone percebe que ela está entrando em território perigoso agora. Ele joga um alfinete em seu ponto de pressão para nocauteá-la, e Wang fica horrorizado porque acabou de ver algo além de seus pensamentos mais selvagens. Enquanto continua olhando para seus oponentes, Stone corre em direção a Cui, usando a agulha para picar outros pontos de pressão dela, impedindo que seu excesso de energia a prejudique. Corpo. Wang pensa que certamente vai perder se tiver que lutar contra ambos Cui e Stone, então decide usar essa chance para escapar. No entanto, Stone percebe que ele está escapando sorrateiramente e envia uma rajada de vento em sua direção, empurrando-o para trás. O Wang fica surpreso porque não viu o que o atingiu, mas Stone também não está na melhor mentalidade porque Cui acabou de subir de nível, e ela precisa de assistência médica urgente. Cuidado, ele decide terminar a luta rapidamente e lança uma lâmina de vento em Wang, mas o cubo alerta-o sobre a direção, e Wang consegue desviar. Stone fica chocado que Wang pôde desviar de seu ataque invisível, e fica mais atento à luta quando, de repente, Cui começa a gemer de dor. Stone imediatamente abandona a luta enquanto vai estabilizar sua parceira e então diz a Wang para seguir em frente e salvar sua garota. Wang fica surpreso com essa mudança repentina de atitude e pergunta a Stone se ele admite a derrota, dizendo que é melhor não lançar um ataque surpresa pelas costas mais tarde. Stone fica irritado com isso porque ele não pode lutar enquanto Cui está nessa condição, mas ele também não pode admitir derrota porque então sua organização não o pouparia. Wang percebe isso também e decide usar essa situação para encurralar Stone de modo que ele não volte atrás dele. Ele diz que já que Stone não está disposto a admitir derrota, a luta deles ainda não está sobre. Percebendo que não consegue convencer Wang a ir embora tão facilmente, Stone decide retirar a moeda de 1 milhão, o símbolo de sua organização, e fazer um juramento de sangue nela para não atacar Wang pelas costas. Ele diz que um juramento de sangue é a maior promessa que um cultivador pode fazer, e então declara que se tornará pó se quebrar sua trégua com Wang. Wang grava todo o truque no telefone e depois recebe a moeda de Stone, dizendo que confia num homem de sua integridade. Em seguida, decide esfregar a grande derrota na cara de Stone, dizendo para ele se comportar da próxima vez. E o artista marcial de alguma forma se mantém calmo diante desse imaturo provocador. Falar. Wang foge com isso, e Stone contata o terceiro membro do grupo, dizendo-lhe que precisam voltar à base imediatamente porque Cui não está se sentindo bem. A mulher pergunta por detalhes, mas então alguém a ataca por trás, nocauteando-a antes que ela consiga sequer completar sua sentença. Por outro lado, Mushan, o último assassino contratado por Lau, decide entrar na batalha ao perceber que todos os outros foram derrotados. Lau se assusta ao ouvir isso e confirma com seu mordomo. O mordomo lhe diz que todos os outros perderam e diz que eles devem sair do prédio agora. Lau começa a ter um ataque de pânico, pensando que foi Jin quem derrotou todos os assassinos. Mas Mushan não se importa mais com isso. Para ele, Wang é um oponente mais interessante do que Jin, e Lau pergunta-lhe a razão para isso. O mordomo informa-o que Stone fez uma trégua com Wang, e Lau perde a cabeça ao ouvir isso. Ele diz a Mushan que triplicará seu pagamento se ele lidar com Wang primeiro, mas o orgulhoso Mushan não gosta quando tentam comprar seus serviços por dinheiro. Seu fantoche envia um golpe voador na direção de Lau, mas felizmente o mordomo o para e diz ao babaca rico que as coisas já saíram do controle deles agora. Enquanto isso, Wang continua sua busca por Yao, arrombando portas e entrando nos andares superiores para encontrá-la. Ele se lembra de que o cubo havia detectado 7 inimigos no prédio, então apenas 2 deles devem restar agora. Ele está paranoico com a possibilidade de encontrá-los despreparado, e até mesmo o som de ratos correndo é o suficiente para assustá-lo. O cubo diz a ele que um dos oponentes desapareceu de repente, e que só resta um agora. E então, de repente, ele sente que alguém está observando. Wang se vira chocado e encontra Mushan e seu fantoche, Shan, observando-o de um ponto elevado. O cubo diz a Wang que o nível de combate combinado deles é 7, e ele não consegue acreditar porque Mushan e seu fantoche parecem estar cheios de uma aura sombria. O cubo avisa Wang que há um dispositivo muito avançado dentro do fantoche, mas além disso, não há nada de especial neles. No entanto, Mushan diz a Wang para não subestimá-lo apenas porque ele parece fraco. Ele libera seu poder e, em seguida, lança Wang no ar com um chute giratório. Enquanto Wang tenta processar o que acabou de acontecer, Mushan caminha em sua direção, transformando sua energia espiritual em um talismã.
Ele diz que eles são opostos exatos, porque enquanto Wang confia apenas na força bruta, tudo o que ele tem são suas técnicas. Enquanto Mushan se gaba de suas habilidades, Wang encontra algumas garrafas de cerveja vazias por perto e as lança nele. Mushan as corta com um talismã, e usando isso como sua chance, Wang avança contra ele. No entanto, Mushan desvia de seu ataque e acerta um chute nele. Novamente, Wang continua seu ataque implacável, mas Mushan é mais habilidoso do que ele, e consegue empurrá-lo para trás facilmente. No entanto, Wang joga um pouco de poeira em seus olhos, cegando-o temporariamente, e em seguida o ataca rapidamente. Mushan, de alguma forma, sobrevive à enxurrada de ataques enquanto uma pequena garrafa brilhante cai de seu camisa. Wang não lhe dá tempo para recuperar o fôlego, e Mushan tenta fazer parkour dentro do prédio para fugir, mas mesmo isso é inútil. Wang o mantém ocupado com seus socos e chutes e quebra o frasco de colírio que Mushan estava tentando. Usa o punto. No entanto, após alguns segundos em desvantagem, Mushan recupera seu ritmo e coloca um talismã no peito de Wang antes de socá-lo para longe. É sua vez de atacar agora, e ele soca Wang através de uma parede e então envia seu boneco atrás dele. Wang é pego de surpresa pelo boneco que se move tão rápido quanto um piscar de olhos e então o bombardeia com energia espiritual. Balas. Wang leva alguns tiros da metralhadora espiritual, mas rapidamente controla a situação desviando e aparando as balas. Ele então avança diretamente para o boneco e o soca com toda a sua força. Mas enquanto toda a atenção de Wang estava no boneco, Mushan já havia chegado atrás dele. Mushan salta em direção a Wang para desferir um super soco poderoso, mas Wang também está preparado para isso. Eles trocam golpes, e após a poeira baixar, Wang cospe sangue da boca em um ângulo de 360 graus. Mushan ri, confiante de que venceu, mas então percebe que Wang agarrou seu cabelo. Mushan entra em pânico e começa a gritar como um louco enquanto tenta soltar o cabelo, ao qual dedica 2 horas todos os dias. Mas é a vez de Wang agir como um pervertido. Agora, Mushan tenta bater nele, mas apenas machuca as mãos ao fazer isso. E então Wang cospe na própria mão antes de dar uma surra nele. No entanto, sua confiança logo se esvai ao perceber que Mushan era apenas tão forte quanto um humano normal, e seu soco com força total deve ter lhe reservado uma passagem só de ida para o além. No entanto, Mushan ainda está vivo apesar das graves feridas e de uma mancha careca na cabeça, e ele se levanta enquanto um talismã ao redor de seu corpo se quebra. Wang fica atônito ao ver isso, e Mushan lhe diz que não vai ser derrotado por apenas um. Soco, ele decide liberar toda a sua força com seu cabelo ficando branco e uma aura escura emanando de seu corpo. Wang nem tem tempo de processar o que está acontecendo quando Mushan avança em direção a ele em alta velocidade e o atinge completamente com seus movimentos. Ele também coloca alguns talismãs no corpo de Wang, e então quase o atinge para fora do prédio antes de pegar seu fantoche e bombardear ele novamente com as balas espirituais. De alguma forma, Wang desvia de todas as balas e então agarra o fantoche, mas Mushan o enreda com o fio e o balança ao redor do prédio antes de lançá-lo contra uma parede. Wang tenta se levantar para lutar, mas Mushan ativa seu talismã, que torna sua mão muito pesada para sequer levantar, e então o bombardeia com um especial, talismã. Mushan está confiante de que venceu desta vez, mas quando as chamas diminuem, ele fica atônito ao ver que Wang bloqueou seu ataque com um maldito pá. Mushan decide ir com tudo e envia seu fantoche para realizar um ataque desastroso, mas Wang está preparado para isso desta tempo. Ele canaliza toda a sua energia em seu corpo e então usa a habilidade de teletransporte no momento certo para atingir o boneco com a pá, destruindo-o. Mushan não pode acreditar em seus olhos, mas então Wang agarra a corda que ele estava usando para controlar o boneco. Mushan pensa que pode vencer porque Wang está sendo limitado por seus talismãs de aumento de peso, mas ele não poderia estar mais errado. Wang o puxa para si e então começa a brincar de peteca com ele. Em seguida, acerta Mushan com toda a sua força, fazendo com que o fio espiritual que os mantém juntos se quebre e Mushan bate na parede com tanta força que retorna em sua forma normal e perde a consciência. Os talismãs na mão de Wang desaparecem quando a luta termina, e então ele tenta ir cambaleando em direção a Yao, mas isso prova ser muito difícil para ele, e ele quase perde a consciência. No entanto, ele de repente ouve um som de bip vindo do boneco, e então Mushan de repente salta do prédio usando um talismã para flutuar no ar. Ele diz a Wang que não importa que ele tenha vencido, porque ele vai morrer no final de qualquer maneira. Ele ativa a bomba dentro do boneco, dizendo a Wang para morrer, mas absolutamente nada acontece porque Wang colocou o boneco na sala espacial. Mushan entra em pânico enquanto tenta detonar a bomba repetidamente, mas então Wang salta do prédio, montado em um carrinho de mão. Wang salta em direção a ele para terminar as coisas entre eles, mas Mushan lança alguns talismãs explosivos em sua direção. Wang é lançado longe pelas explosões e mal consegue se segurar em um guindaste para salvar sua vida. E então Mushan usa seus talismãs para controlar os destroços caindo. Ele acerta Wang com eles e então envia mais talismãs bomba para destruí-lo.
mas Wang usa a explosão para se lançar em direção a Mushan com total velocidade. Mushan contra-ataca ao desativar seu controle sobre as pedras e fazê-las cair sobre Wang, e depois o atinge com outra rodada de explosões, causando sérios danos a ele. Wang sente como se estivesse desmaiando, mas então sonha com Yao e recebe uma súbita explosão de energia. Ele transforma seus punhos em chamas em uma arma e começa a espancar Mushan enquanto ambos caem no chão. Eles atingem o solo com força suficiente para deixar uma cratera, mas, felizmente, o cubo puxa Wang para dentro da sala espacial para que ele não morra na colisão. Ele é imediatamente expulso da sala, queimado e sangrando. Ele continua murmurando o nome de Yao em seu sono quando a chuva inesperada de repente o acorda. Ele imediatamente começa a procurar por Yao, mas antes dela, ele encontra uma pilha de roupas de Mushan no chão enquanto ele desapareceu completamente. Wang não se importa com ele e retorna ao prédio para encontrar Yao. Ele primeiro encontra o pequeno criminoso, Huang, que envolveu Lao no assunto, chorando e gemendo no canto. Wang, furioso, pergunta a ele sobre Yao, e ele aponta para uma sala próxima para salvar sua vida. Wang fica aliviado ao ver que Yao não está ferida, mas quando a desamarra, ela lhe diz que há uma bomba embaixo da cadeira que explodirá se ela se levantar. Ela diz a ele para se salvar primeiro, mas Wang diz a ela que já sobreviveu a bombas maiores hoje. Ele puxa a bomba de debaixo da cadeira, mas então, de repente, Lao tranca a porta com os dois dentro. Ele diz a eles que Mushan encantou esta sala para que ninguém possa se teletransportar para fora dela, e ri enquanto espera que Wang e Yao sejam explodidos. Wang recebe confirmação do cubo de que ele não pode se teletransportar, mas o cubo também lhe diz a ordem em que deve cortar o fio da bomba para que ela não exploda imediatamente. Wang corta os fios e, em seguida, lança a bomba na sala espacial, pensando que agora estarão seguros. Yao o abraça com lágrimas nos olhos, e Wang a assegura que ela está segura agora. No entanto, quando a contagem regressiva da bomba chega a zero dentro da sala espacial, Wang de repente fica paralisado, incapaz de mover o corpo. Yao entra em pânico enquanto tenta obter uma resposta dele, mas Wang demora algum tempo para perceber que a bomba também detonou a poderosa pedra preciosa dentro do fantoche, e isso criou um buraco na sala espacial. Ele está gravemente ferido agora, mas Lao está frustrado porque sua bomba não funcionou. Ele decide resolver as coisas por conta própria e entra na sala para atirar em Yao. Mas antes que ele possa acabar com ela, seu mordomo lhe diz que o cara chamado Jin está aqui e que eles devem escapar. Lao e seu mordomo fogem enquanto Jin pousa no telhado, usando seus poderes para simplesmente atravessar o concreto. Enquanto isso, a inconsciente Yao cai em cima de Wang, que se levanta, questionando se há tempo suficiente para levá-la a um hospital. De repente, Jin entra na sala dizendo que hospitais não podem salvá-la, mas ele pode. Ele teletransporta Yao para longe de Wang e então sai do prédio. Wang diz para ele parar porque prometeu que protegeria Yao, mas Jin diz que ele nem sequer consegue proteger a si mesmo agora. Em seguida, ele pula pela janela e enquanto Wang tropeça até a janela gritando o nome de Yao, ele vê um vislumbre da expansão do domínio de Jin. Jin diz a ele que não sabe nada sobre Yao ou o mundo dos super-humanos, mas ele sabe e vai terminar o que começou. Se gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao vídeo na sua tela a seguir.